Oi, queres! Animados para começar a falar de mais uma família olfativa? Hoje eu escolhi o Fougère, porque a gente já falou dos cítricos, que abre a maioria das fragrâncias femininas, masculinas, compartilháveis, os florais, que são o coração das fragrâncias femininas, mas também entram em praticamente todas as fragrâncias. Agora vamos falar um pouquinho do Fougère. O Fougère, primeiro começando pela palavra, muitos de vocês que conhecem perfumaria sabem que a palavra Fougère significa samambaia em francês. Bom, às vezes a gente pensa, mas o que samambaia tem a ver, né? Bom, a ideia tem muito a ver com o habitat da samambaia. Eu, quando era criança, tinha exposição a muita samambaia, porque a minha mãe cultivava samambaias em Xaxim. Xaxim são os troncos de algumas avencas ou samambaias encontradas em bosques, florestas, lugares úmidos. E é bem próprio da Mata Atlântica. Você encontra isso muito aqui no Brasil, na região da Mata Atlântica e em alguns lugares da América Central. Mas a exploração do xaxim foi tão grande, porque era muito barato, né? Você cortava uma avenca, as avencas, eu não sei se vocês já foram para bosques ou florestas, as avencas, elas aparecem num tronco enorme que fica assim, a cerca de 1,5 m do chão, e é grosso. Você corta aquilo, forma um vaso e depois planta as samambaias ou avencas. Então, o habitat para aquela planta seria ótimo. Até que se explorou tanto e tanto que os xaxins e essas avencas e samambaias, alguns tipos delas, entraram na lista das plantas em extinção. Olha a gravidade, né? Então isso, graças a Deus, parou. Mas quando eu era criança e minha mãe fazia isso, eu nem tinha ideia. Era uma coisa comercializada grandemente. Mas o que eu me lembro, e estou contando isso para vocês entenderem, é o cheiro de umidade no ar. Aquilo ficava no nosso quintal e também em partes da frente da casa. Então, era muito gelado. Esse lugar era muito gelado e passava um cheiro, não necessariamente verde ou de planta, mas um cheiro úmido. E foi por isso que eu trouxe vocês para este lugar aqui, porque esse é o meu cantinho da casa, embora já estejamos no inverno, então vocês reparem que as trepadeiras já estão ficando secas. Esse é um novo feio bonito, né? Que é esse visual quando as folhas caem, embora no Brasil isso não seja tão definido, mas a gente vê sim, eu tendo esse jardim aqui, eu consigo reparar que o inverno chegou, então não tem como a gente fugir disso. Eu trouxe vocês para esse cantinho, porque esse cantinho, para mim, passa um pouco dessa sensação de umidade, como se eu estivesse numa floresta. E era isso que eu queria passar para vocês, porque quando foi criado o primeiro acorde de Fougère, a sensação que eles queriam passar não era do cheiro da samambaia, mas do cheiro de uma floresta. E que cheiro tinha a floresta para a primeira pessoa que criou um acorde Fougère? Bom, para eles tinha um pouco de lavanda, porque a lavanda é canforada. Sim, já falei várias vezes para vocês, e se vocês não acreditarem em mim, comecem a cheirar óleo de lavanda e vocês vão ver. Ou esmaguem folhinha de lavanda, assim, bem próximo de vocês, e vocês vão sentir o quão canforada é a lavanda. Ela é até expectorante. Então, tinha lavanda, tinha musgo de carvalho, porque o musgo de carvalho aparece em lugares úmidos, então passava aquele cheiro de, ao mesmo tempo, de madeira com um pouquinho de umidade. E também de cumarina. Foi a primeira vez que se sintetizou a parte sintética, claro, da cumarina, ou seja, da fava tonka, do cumaru,
e a cumarina foi usada para formar esse acorde. Posteriormente, ele ganhou o gerânio. E é por isso que muitas vezes eu digo aqui para vocês que, para mim, o gerânio é uma flor masculina, porque eu sempre associo o gerânio a confecções de fougère. Isso nem sempre é uma verdade, vocês podem encontrar gerânio também em fragrâncias femininas, mas em geral os gerânios estão junto com o fougère. Relembrando então, lavanda, gerânio, musgo de carvalho e cumarina. Ou seja, vocês teriam um acorde relativamente amargo, levemente canforado e muito aromático por causa da lavanda, desse lado canforado. Lembre-se, aromático é igual a notas canforadas. E também levemente adocicado. E, gente, quando vocês cheiram uma fragrância fougère, não é que você pensa mesmo que você está numa floresta? Comecem a cheirar as suas lavandas, as suas fragrâncias fougère. Em geral, o fougère é associado a fragrâncias masculinas porque ele caiu no gosto masculino. A primeira fragrância que foi feita com esse acorde foi o Fougère Royal, de Ubigan, por Paul Parquet. Então, deve-se a ele essa identificação do fougère, que posteriormente foi muito desenvolvido em outras fragrâncias. E assim como os florais, que você precisa de um pouco mais de informação para identificar que tipo de floral é esse, o fougère também ganhou uma subclassificação, e a que mais é difundida hoje e é extremamente apreciada no Brasil é o fougère aromático. Por quê? Ele já contém uma nota aromática que é a de lavanda, e ainda se intensificam essas notas aromáticas para dar muito frescor, porque senão ele ficaria doce demais com a cumarina. Então, o que você tem hoje no Brasil como uma das famílias olfativas mais apreciadas é, sem dúvida, o fougère aromático. O fougère aromático é o que classifica a maioria das fragrâncias masculinas e viris dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, até que na década de 2000, entrando no século XXI, a preferência se virou para os orientais, mas os fougère continuam fazendo a cabeça de todo mundo. Quando vocês vão analisar uma fragrância e uma família olfativa em que vocês encontram fougère alguma coisa, é muito diferente, ou fougère aromático, é muito diferente de vocês encontrarem somente a palavrinha aromático. Quando vocês encontram a palavra ou a família olfativa fougère descrevendo uma fragrância, podem notar que ela tem esse cheiro um pouco mais escuro, mais denso da floresta. Lembrem-se desse ambiente que vocês vão entender o que eu estou falando. É sempre um pouco mais úmido, como você estivesse entrando mesmo numa floresta. Quando você vê fragrâncias aromáticas, elas em geral são mais abertas, mais frescas e não necessariamente da estrutura fougère. Então, vocês nunca podem associar diretamente um fougère com aromático. Embora o fougère contenha notas aromáticas, ele não pode ser de cara um aromático. E é isso que eu vejo muitas pessoas fazendo, falando de fragrâncias fougère como sendo aromáticas. E essa confusãozinha, que não é tão grande assim, gente, a gente não pode culpar também, porque o fougère contém notas aromáticas, e isso pode confundir um pouco. Acontece muito frequentemente. Esses dias mesmo, falando sobre o Bleu de Chanel, muitas pessoas fizeram comparação do Bleu com alguns fougère, e o Bleu não é fougère, o Bleu é amadeirado aromático. E quando vocês compararem um Bleu de Chanel com uma fragrância fougère, vocês vão ver a diferença. Então, quais são os exemplos de fougère
que a gente tem no mercado e que a gente pode ir treinando o nosso nariz? Bom, eu sugiro para vocês que comecem pelas nacionais. Entre as nacionais, há muitas fragrâncias lindíssimas que vocês podem ir treinando o seu nariz. Começa, por exemplo, com o essencial original da Natura. Ele tem uma estrutura de fougère clássico, um fougère aromático, ao mesmo tempo fresco, intenso e ultra marcante. Ele me lembra muito o Excess, não o Black Excess, hein, gente? O Excess, o primeiro Excess, lá da década de 90, que foi quando surgiu também o essencial da Natura. Vocês têm o Natura Homem também. A Natura foi uma das empresas que melhor trabalhou os fougère, porque a Natura gostava, pelo menos até meados da década de 2000, praticamente de fragrâncias frescas no seu portfólio. E só a partir de então ela começou a ceder aos orientais e aos adocicados também, porque virou o gosto global, né, gente? Então, não dá para a gente ficar mancando sempre numa mesma família olfativa, o que a gente goste, só porque é o nosso prazer. A gente também tem que entender como é o gosto do mercado, e a Natura entendeu isso e começou a trabalhar fragrâncias adocicadas, orientais, mais amadeiradas. Então, comecem por esses, então, o essencial e o Natura Homem. Eu fiz umas anotações aqui para que vocês chequem, porque eu não sou muito boa de memória, não, assim, de lembrar de bate-pronto. Tá tudo aqui dentro, mas eu levaria minutos para lembrar. Eu separei o Exclusive de 2015 da Avon, o Mito, o Musk Fresh, Wild Country, as Arro, gente, as Arro, da família dos Calvin Klein, o CK Into You, o Eternity. Então, lembra que a gente falou já no vídeo do Musk Fresh, que o Musk Fresh tem um pezinho no Eternity, olha ele aqui, o Truth, da Calvin Klein, o 1881 da Cerruti, que eu adoro, que fragrância maravilhosa, e adoro o feminino também, mas não vamos misturar. Até a Eudora, que é uma marca mais conhecida por fragrâncias orientais, fragrâncias amadeiradas, adocicadas e chipres, ela tem pelo menos duas fragrâncias. O E-Sport é um fougère aromático, o Trip Itacaré. A Jafra tem, se vocês pegarem o JF9, a linha JF9, a azul, a verde, a vermelha, o que mais? Exceto o Le Male original, quase todos os outros, inclusive o Fleur de Mal, são fougère aromáticos. A Jequiti tem também alguns Aire, o Fontainebleau Orange, alguns Ozon. Esses dias eu estava falando, por causa dessa história do fougère lá no Instagram, sobre cores. Gente, eu aprendi a pronunciar que não é corres ou corres, é cores. É assim que é a pronúncia grega, pelo menos, e aprendi com o pessoal da Avon, que hoje administra a marca Cores. E a fragrância Taros não é Tarros, é Taros. Então, eu acho muito gostoso quando alguém pronuncia meu nome corretamente. Eu já vi meu nome escrito de forma muito errada. E a gente, quando tem um nome diferente, tudo bem, Ellen não é um nome diferente hoje em dia, mas já foi quando eu era criança. E as pessoas ainda hoje têm muita dificuldade de escrever meu nome. E quando acertam, eu fico muito feliz, embora eu não fique comentando isso sempre. Por isso eu gosto de tentar pronunciar corretamente os nomes dos perfumes. E não gosto quando as pessoas falam, não sei pronunciar essas coisas. Não, tem que aprender, gente. Hoje tem muitas formas da gente aprender. E quando eu aprendi que era Taros e não Tarros, e Cores e não Corres ou Corres, aprendi bem e agora estou trazendo para vocês. Então, o Taros de Cores é uma fragrância fougère aromática.
A Lacqua também tem, eu trouxe aqui, a Lacqua tem muitos, a Lacqua di Fiori. Eu só estou mencionando dois dos mais conhecidos, que são o Ladro e o Veso. O Surf também é. A Mahogany tem o Make Me Fever e o Mogno Amazônia. A Mont Blanc, o Mont Blanc Legend, todos, quase todos. O Boticário, o Free. O Boticário é uma marca que desde cedo começou a introduzir nas fragrâncias masculinas um pouco do ambarado, do adocicado, e foi uma das primeiras marcas que trouxe isso. E por isso o Fougère não ficou tão marcante nele. E acho que até meados da década de 2000 ele nadou quase sozinho nesse sucesso de fragrâncias quentes. Então, no Boticário a gente vê menos Fougère aromático do que nas outras marcas nacionais. Então, gente, eu mencionei muitas dessas fragrâncias porque eu acho que é bom para vocês treinarem o seu nariz. E aí, quando vocês virem amadeirado aromático, vocês não vão confundir com Fougère, porque são diferentes, sim. Então, se vocês tiverem o seu Bleu de Chanel, que é um amadeirado aromático, e tiverem qualquer um desses Fougère aromáticos que eu mencionei, ou outros, tem muitos outros, acho que o que mais tem no Brasil é Fougère aromático, cheirem, façam comparação e vocês vão entender a diferença e vão sentir esse cheirinho de floresta que tem o Fougère. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais dessa beleza que é o Fougère. Um beijo, ó!